Damos início a mais um episódio do nosso pod Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. E já quero convidar você a nos seguir nas redes sociais, @empreendedorismo e elas, e também acompanhar tudo o que vai rolar nessa quinta edição e nessa terceira temporada do pod Elas à Frente nos canais do Diário. A gente vai estar também na rádio CDN 93.5 FM, como também na TV NET, claro, 526 e 26. Se você estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo, tira uma fotinho, faz os stories e nos marca no @empreendedorismo e elas. É muito importante para todas as empreendedoras que vêm aqui, todas as mulheres que fazem parte desse movimento, mostrar que você apoia esse movimento e essa mudança que a gente vem ocasionando na nossa cidade de Santa Maria através desse elo, né, que a gente vem fazendo. Quero convidar, então, a Gisela para receber a nossa convidada, Gisela Azevedo, nossa embaixadora. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui novamente, especialmente hoje, porque eu tava me lembrando que o primeiro podcast que eu participei na minha vida foi conduzido pela Carol. Foi um convite pra Carol quando ela fazia o Quebrando Salto. E foi a primeira vez que eu participei num podcast. E o primeiro dela aqui no Empreendedorismo e Elas, eu tô tendo a honra de ser a co-host, então. Obrigada pela sua presença, Carol. Eu que agradeço, é uma alegria. Estou aqui muito bem, rodeada de duas mulheres que eu adoro, né? A Michi, mas especialmente a Gi, que eu tenho um carinho muito especial, né, amiga? A gente tem uma trajetória mais próxima, nós duas. E é uma alegria estar aqui conversando com vocês hoje. E a Carol Loureiro, então, que é advogada, né? Vem falar um pouquinho sobre o empreender dela e como que ela atua aqui em Santa Maria nesse nicho. E ela vai iniciar falando pra gente quem é a mulher Caroline Loureiro. Sabe, eu fiquei pensando nessa conversa, a gente já tinha falado um pouco antes, né? E eu vejo assim, o que é a Carol? A Carol é uma experiência. A Carol é uma experiência, assim como todos os humanos são uma experiência, né? A gente vem aqui, fala bastante das nossas funções, do que a gente exerce, né? Quem a gente é para nossa família, para os nossos amigos. Mas a verdade é que tudo que a gente coloca em palavras, ainda assim não chega a nos descrever completamente. Então, quem é a Carol? A Carol é alguém que tu experimenta, assim como a Misha é alguém que tu experimenta, a Gi é alguém que tu experimenta, todas as pessoas são essa experiência, né? E ao longo dos anos, então, e através do feedback dos outros e das construções, porque é importante que a gente também monte um embasamento, né, daquilo que a gente acredita ser, porque isso também nos estrutura nessa existência, eu percebi que eu sou uma pessoa muito leal, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa amiga, eu sou uma pessoa que venho com valores de família muito arraigados, muito profundos, que tenho uma necessidade muito grande de servir. Então, tô sempre aberta, sempre disposta, sou extrovertida, sou uma pessoa que as pessoas gostam de estar próxima, né? E só essa experiência toda. Tenho coisas não legais também que as pessoas experimentam em mim. Porque todos nós temos, né? Nós temos. Mas eu gosto de ver a vida dessa forma. Com a Gi, no grupo de constelação, a gente fala assim que os movimentos são todos experienciais. A vida é uma experiência. Quando tu vai em algum lugar muito bonito, tu tira uma foto daquele lugar, né? Porque tu quer guardar o registro. Mas aí tu chega pra mostrar aquela foto pra alguém. Daí tu vai dizer pra pessoa, olha aqui que é essa foto. Aí a primeira coisa que tu vai dizer assim, mas essa foto não faz jus do que é tá lá. Não. Porque quando tu tá lá, tu sente o cheiro, tu tem a sensação, tu tem todo aquele movimento de realmente estar lá, né? E nós, enquanto pessoas, também somos isso, né? Nós somos uma experiência. Estar com a Misha é algo, estar com alguém é algo. É um acontecimento. Então seja bem-vindo ao experimento. Muito obrigada. Empreendedorismo e Elas. Então tu tá no lugar certo, porque o movimento ele é todo sensorializado, né? Ele todo vem com esse intuito de causar uma experiência nas mulheres que fazem parte a ele. Então seja muito bem-vindo ao nosso movimento. E a gente já inicia entregando um presente pra ti, então, da Michi. Vem um perfuminho personalizado aqui dentro, com os óleos essenciais, feito terapêutico, um rolãozinho pra te carregar contigo. Já pode, quiser, já
passar no pescoço, Já no pulso. Como que é a forma de uso? Tu vai utilizar os teus perfumes normais, cremes normais, e isso da tua rotina, e vai finalizar passando no pescoço, no pulso, e cara, depois, agora tu não vai conseguir, mas no chakra, que é assim, no chakra cardíaco também, né? Porque é o chakra que equilibra as nossas emoções. A Gi tá passando o rolãozinho dela ali, que eu trouxe pra ela hoje, né? E a gente tem, sempre a gente tá com banhada aqui de aromas e de aromaterapia, porque não tem como ser diferente, né? Através da marca Amiche dos Olhos. E eu trouxe um chazinho também terapêutico pra te ter um momento, né, de autocuidado e levar pra tua rotina também esse carinho, esse experienciar do movimento. E antes da gente iniciar na nossa conversa, e eu acho que tu definiu muito bem, e aí por isso que a gente, cada vez mais a gente tem certeza, né, Gi, que tem que estar conosco nessa caminhada, quem tem muito a ver com o que a gente, é nosso propósito, né, muito que a gente traz dentro do movimento do empreendedorismo, e cada vez tá mais claro isso, né, a gente vê muito isso, assim, cada vez mais vem mulheres abraçando a nossa ideia e confiando no movimento que realmente traz toda essa carga que vem contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo feminino de Santa Maria. E aí a gente quer então trazer os nossos apoiadores agora pra gente dar início, que é o Bliss Coffee e Eventos, né? A Bliss Coffee _ Eventos, e também a Ian Kombucha. Vamos começar com a Ian aqui, com as meninas, a Carol e a Pri são as nossas assessoras da edição, elas vão estar entregando pra gente. A Ian, ela é a kombucha das meninas, são 3 mulheres que são terapeutas, e elas fabricam as kombuchas aqui em Santa Maria mesmo, não sei, muitas pessoas acho que nem tinham esse conhecimento, eu vou entregar aqui. Cada garrafa tem uma palavra que tem a ver com o que a planta que está nela traz de energia. Como ela é feita por 3 mulheres terapeutas, elas trazem muito na produção da kombucha essa questão das terapias. E aí eu vou mostrar aqui, vou pedir pro Fernando também, que tá aqui com a gente, para ele mostrar a garrafa das meninas, nosso apoiador, então, dessa edição. Então, todas as edições vai vir a Ian com a gente. E aí, para saber mais, acompanhar mais, é ian.kombucha nas redes sociais. E eu acho legal que eles colocam o sabor, né? E uma palavra, né? Então, por exemplo, Sim. essa aqui, o sabor é bem-estar, né? Ele é de Guaraná e Marsala. O teu qual é, Carol? O meu é beterraba e gengibre. A palavra é potência. Que tem tudo a ver com gengibre, E o com teu coisa, é né? equilíbrio? E o meu é equilíbrio, que é Golden Milk. Mas ela me explicou que esse Golden Milk, às vezes as pessoas perguntam pra ela, tem leite? Por que é milk? Tem leite, mas não Sim. tem nada a ver, né? E eu não é dourado, né? É leite dourado, como se fosse, mas é por causa da extração que é feito da planta que o compõe. Porque, Camellia sinensis, né? A planta que tá, né? Cúrcuma, canela, gengibre, cardamomo, pimenta do reino e pimenta caiena, açúcar orgânico residual. Então, por causa dessas plantas, que ao formam o sabor, e o sabor, ele é o sabor que forma esse líquido dourado, por causa da cor também, né? A gente pode ver que ele é dourado, né? Combina super com o movimento, né? A cor dourada, que é do movimento. E aí, por isso que traz o equilíbrio, porque é um equilíbrio de todos os sabores. Super Tu fácil. quer ler traz a tua, se diz mais alguma outra planta que Posso tem, Gi? ler? Peraí que tem que botar o piscinês aqui. Porque... Vê aí. Ingredientes. Tudo bem? Uhul! Ó, brindando a vida. Tem um paninho ali dentro para a gente secar, se precisar. Ó, A esse convidada é aqui, desastrada. esse aqui é água, chá verde orgânico, noz moscada, cravo, cardamomo, canela, pimenta, né, pimenta do reino, açúcar orgânico residual. E aí depois Em algum momento. Eu Algum não sei momento- por que o meu que explodiu, porque é potência, né? Gengibre, né? Eu Potência. devia ter prestado mais Te diz, usa um nome que diz que é potência. Tu tá Exatamente. percebendo que é a segunda convidada que a gente dá banho na convidada de alguma coisa. Você teve sorte, amiga. Que ainda a foi- outra foi de vela. Foi de vela, a gente deu um Meu banho Deus, de vela gente, na eu não convidada. sei o que foi que aconteceu, se fui eu, se não fui, mas Foi desculpa. emoção. Mas aqui, o que é, aqui diz água, chá verde orgânico, Camellia sinensis,
cultura simbiótica de kombucha, beterraba, gengibre, açúcar orgânico residual. A Camellia sinensis está na minha também, mas é a composição que é diferente. E a gente tem também aí vou precisar do teu papel aqui pra mim abrir minha coisa. O guardanapo. A gente tem também a Bliss Coffee _ Eventos, que ela é nossa patrocinadora dessa edição. E ela mandou uns canapés, então, são mini sanduichinhos de alface, presunto e queijo, né? E também esse pudim, que é um pudim de doce de leite. Eu vou ter que ler, porque eu não me lembro direito aqui, só um pouquinho. Deixa eu botar minha garrafa aqui. O que ela mandou do pudim. Que também e aí quem quiser saber mais, ela vai estar com a gente em todas as edições. Quem quiser saber mais do que elas trabalham, né, a Bliss, é só entrar no Instagram delas para poder estar acompanhando. Então, ela trouxe um mousse de doce de leite com castanha e chantilly, tá? Que é o moussezinho. E aí, é mini sanduíche de presunto, queijo, alface, tomate. E o canapé de pão integral, salame italiano e queijo. Então, fiquem à vontade também, gurias. Tem os guardanapinhos aí pra experienciarem. E aí, essa é a nossa patrocinadora da culinária dessa edição. Que, pra saber mais e acompanhar mais as meninas, é Bliss, BLISS, Coffee _ Eventos, que é a nossa patrocinadora dessa edição. Enquanto a gente vai saborear, e eu já vou começar com a Carol, que ela nem vai conseguir degustar o sanduíche dela. Em algum momento que tu estiver falando, eu como. Aí tu fala, tá. Então... É que eu fiquei meio nervosa, que eu derramei tudo. O Diário só vai nos cobrar um tapete novo, mas não tem problema. Isso a gente acerta. Carol, queria que tu compartilhasse pra gente um pouco da tua trajetória, né? Até tu chegar ao nicho hoje como advogado, né? Se tu fez alguma coisa diferente, alguma coisa da tua infância que tenha interferido para essa escolha, então que tu compartilhasse com a gente. Assim, eu saí do colégio, né? Já prestei o vestibular e fiz direito, então antes disso não atuei, não fiz transição de carreira nem nada. Mas o direito está presente na minha vida há muito tempo, assim, porque eu tenho muitos familiares, muitas pessoas da minha família que são bacharéis e atuam com a advocacia ou com algum ramo relacionado ao direito, né? E aí, quando eu era bem criança, minha mãe não vai me deixar mentir, que eu tinha um desejo profundo de ser atriz. Eu botava a mãozinha na cintura e dizia que eu ia ser atriz. Mas, a partir do momento que eu fui me desenvolvendo, já que eu fui, né, amadurecendo e entrando ali na pré-adolescência, adolescência, já tinha muito dentro de mim que era o direito, que eu gostava, porque eu via meus tios, eu via uma prima minha atuando, enfim. E eu sempre fui muito comunicativa e muito argumentativa, então todo mundo falava, essa guria tem vocação para ser advogada, tem vocação para trabalhar com comunicação. E aí, foi desenvolvendo. No terceiro ano, eu cheguei a fazer teste vocacional porque eu fiquei em dúvida entre direito e relações internacionais. Não tinha nada a ver com relações internacionais. E aí, acabou que era o direito mesmo, porque era só assim, ó, eu terminei o ensino médio, eu já me considero velha, porque eu terminei com 18, né? Eu tinha 18 anos, eu terminei o terceiro ano. Mas ainda assim, com 18 anos, tu tem que escolher uma profissão que, teoricamente, tu vai abraçar pro o resto da vida. Chega a dar um medinho antes de prestar o vestibular, né? E aí, tá, eu escolhi, fiz, vim pra... Na época, eu terminei o ensino médio em Uruguaiana. Meu pai é militar, então eu mudei diversas vezes. Mas aí passei na UFN, né? Eu vim fazer direito aqui. Me formei. Logo que eu me formei, eu fiquei um tempo estudando para concurso, então eu não saí do direito. E já fez a OAB? Já fiz a OAB. Porque eu sou CDF. Tá. Se é pra fazer, vamos fazer de uma vez. Nossa, nerd eu sempre fui. Então, tipo, quando tu pode fazer a OAB no último ano da faculdade já. Eu fiz, passei na primeira, então quando eu me formei, eu já tinha a OAB. Só que eu venho também numa família de muitas pessoas concursadas, então tinha muito essa cultura do concurso. A minha mãe até hoje, às vezes, de vez em quando, manda uma mensagenzinha, olha, abriu o concurso, né? E aí, como eu era nova, eu me considero, eu era bastante imatura ainda naquela época. Aí eu decidi que eu ia estudar para concurso, só que não me achei, assim, eu não conseguia me manter nas rotinas de estudo como eu gostaria, e aí eu comecei com uma série de processos bem desafiadores para mim.
foi a época que a constelação familiar também teve mais relevância pra mim, porque eu comecei a me sentir incapaz, porque eu estudava e não passava, né? Eu só Também classificava. autocobrança, né? Isso, eu classificava e não passava. E aí eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir que eu Sim. era incapaz, que eu era burra, que eu não conseguia. Enfim, um monte Só de que, coisa. na verdade, talvez tu tava tentando realizar um sonho que talvez não era teu, né? Era um sonho de que uma expectativa e um sonho que os teus familiares colocaram, Sim. porque eles eram isso, né? E eu não era madura o suficiente também pra trilhar aquele caminho. Hoje eu vejo. Também. Tu entendeu? Porque tu estudar pra concurso te Exige uma maturidade. muito. Não é bem assim, só faz pessoa. É que eu também não tinha muita experiência de Sim, frustração, tá, sim. Michi? Ah, Tipo assim, eu estudava no colégio, eu tinha nota boa, a faculdade sempre boa, sim. passei na OAB de primeira. Sim. Quando eu comecei a tomar aquele monte de rejeição ali, pra mim Sim, foi Tu não era bem acostumada difícil. com isso. Eu não era acostumada. E aí, eu não tinha maturidade pra aquilo. E assim como hoje, pra empreender, tu tem que ter maturidade pra tudo, mas pro concurso, realmente, tu tem que ter também. E aí, não deu certo. Nesse meio tempo ali, eu fui fazer um mestrado, que daí a minha mãe viu que eu tava muito ruim, eu tava meio depressiva, meio na bad, falou assim, abriu seleção pro mestrado, minha mãe querendo me dar uma vitória. As mães sempre presentes, né? Graças a Deus. Faz a seleção, né? Fiz a seleção, eu fiquei de segunda suplente, não sei como aquele ano, extraordinariamente, 2 desistiram e eu fui chamada. E aí eu fui fazer o mestrado na UFSM, então eu sou mestre em Direito também, pela Universidade Federal de Santa Maria. E aí, E não quis fazer doutorado? agora abriu a seleção de doutorado na UFSM, né? Não tinha doutorado em Direito na UFSM. Tá, é porque daí vai ganhando a pontuação, né? E daí vai abrindo. É o primeiro ano agora que tem. Não sei, eu olhei e fiquei meio assim, né? Quem sabe mais pra frente eu aceito também esse outro desafio de fazer o doutorado. E aí, nesse meio tempo todo, foi a pandemia. Eu fui uma semana de presencial no mestrado ali na Federal Depois e foi online. fechou tudo, por causa que era da pandemia. Por causa da pandemia. Daí fiz todo o meu mestrado basicamente à distância, né? Nem fui Sim. ali. E no final desse ano, meu pai foi transferido, porque meu pai tava morando aqui em Santa Maria. Meu pai foi transferido pra São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Que é lá. Sim. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho, eu tô com mestrado no meio. Como é que eu vou deixar esse mestrado, né? E, enfim, não sei. Não tenho como ir. E aí eu tenho um tio meu que tem um escritório de advocacia no interior aqui do estado. E ele falou assim, vem pra cá, Carol, vem trabalhar Acho engraçado comigo. vocês falarem aqui no interior do estado, como se Santa Maria não fosse interior. Não, aqui não é interior, aqui é centro. Aqui é centro, É que não pra é mim, interior. com a minha visão, tipo, eu estou no interior. É o interior do Sim. interior. No interior do interior, bem interior. Daí ele disse assim, vem pra cá, Carol, vem trabalhar aqui comigo e tu fica aqui. Como era uma cidade menor, custo de vida mais baixo também. Então eu fui, né? Eu me mudando de novo, porque na minha vida tem muita mudança, assim. Quando fui pra lá, fiquei com ele, lá eu comecei a resgatar um pouco da minha autoestima lá. Porque daí uma coisa que meu pai também falava bastante, ele dizia assim, Carol, isso de tu também ficar muito tempo só em casa estudando, vai começar a te fazer tu se sentir mal, Sim. porque tu não tá atuando, Aplicando, tu não tá sim, aplicando. E tu vai esquecendo também, assim, não botando em prática algumas coisas, né? E aí foi lá que eu comecei a advogar, e aí foi lá que eu comecei a gostar da advocacia e ver que eu podia, que eu conseguia, e que aquilo era um Fazer lugar sentido pra ti. que Gerando um pertencimento. me satisfazia muito, assim, me satisfazia muito, assim. E hoje eu vejo que foi todo um caminho interno do meu ser, né? Bem difícil, algumas trajetórias, mas muito necessário pro estilo de vida que eu gostaria de construir, pros valores que hoje eu tenho também, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse conquistado tudo que eu tinha imaginado quando eu era adolescente, seria uma pessoa insuportável. É verdade. Sim, porque É verdade. os não ajudaram o teu amadurecimento também, né? Sim. Eu quero agradecer especialmente, né, aos nossos apoiadores, porque enquanto elas conversam, eu vou aqui só comendo e bebendo. Eu tô vendo, amiga. Eu fico Me pensando. deliciando. Esse pudim aqui tá uma delícia. Tu foi pro doce antes de Vocês nem salgado. precisam comer, que eu como Tá, todos eu aqui comi por todos, tu vocês. comeu, Vocês- ela que eu já nem comi o salgado. Ela já não fui consegue pro nem doce. comer, pode comer, Carol. Vou A deixar ela comer enquanto isso. A Gisela, ela é uma formiga. Eu vou então falar não pra Gisela deixem compartilhar enquanto tu come um doce pedacinho. com ela. Eu nem sabia que tu já tinha ido no podcast, que ela tinha podcast. Pois é, quando eu cheguei em Santa Maria,
eu conheci a Carol, né? Desde você começou a conhecer de primeira, assim. Eu quero guardanapo, ela faz pra mim, por favor. Guardanapo. Ela foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu me conectei, fiz amizade de verdade. Porque pra me esparramar na cidade, né, eu fui participando de grupos, né? E aí, um dos grupos que eu comecei a participar é um grupo de constelação familiar, né, de uma amiga nossa. Depois acabou virando amiga também, né, a Denise. E aí, a Denise. E aí, o que acontece? Lá no grupo, a gente foi, né, tendo afinidades, conversando. Aí ela me falou de uma formação que ela fazia em constelação e tudo mais. Aí aquilo acendeu em mim. Então, ela foi uma das pessoas que colocou faísca num desejo que eu já tinha de estudar a constelação. E aí, eu acabei estudando a minha primeira formação numa das escolas que ela fez. Tá, tu não tinha, quando chegou, não era formada em constelação? Ainda não. Faltava essa dentro de algumas das formações das quais eu gostaria de fazer, mas eu ainda não era formada em constelação. E aí eu comecei a estudar, e a gente trocava figurinhas, foi nos aproximando ainda mais, e não sei o quê. E aí quando, de fato, né, eu me autorizo a realmente começar a atender, eu começo a cutucar ela pra gente fazer aí o grupo de constelação que hoje a gente ministra juntas aqui na cidade, né, no presencial. Mas, de fato, foi uma das primeiras pessoas que eu me conectei, né? Então, foi uma grata surpresa, assim. E aí, esse podcast, o que era esse podcast que tu tinha? Esse podcast foi um projeto que eu tive, porque assim, ó, eu tenho minha lua em gêmeos, então eu tento várias... Eu sou bem assim. E aí eu conheci uma menina num grupo que eu tava fazendo numa mentoria, que ela era aqui de Santa Maria. E ela virou pra mim e falou assim, eu tenho muita vontade de fazer um podcast, eu já conversei com o pessoal lá da rádio, da Rádio Armazém, e tem como a gente fazer, vamos fazer, eu gostei de ti, vamos fazer junto um co-host. E eu, tá, vamos fazer, que eu sou dessa, vamos. E aí ele era Quebrando o Salto, o nome do podcast, deve ter alguns episódios ainda no Spotify, né? No Spotify, da Rádio Armazém. No YouTube Não, era só áudio mesmo, não tinha vídeo. E aí a gente trazia mulheres e abordava diversos temas sobre o universo feminino. Eu adorei esse nome, Quebrando o Salto. Era Quebrando o Salto o nome do Vamos pegar e então, comprar. A gente falava sobre saúde mental, a Denise foi lá e falou também sobre espiritualidade. Né? Denise é uma querida. Beijo, a Denise. gente teve uma cerimonialista uma vez que foi falar sobre como que é a celebração de casamento. Que legal. Né? Tinha vários assuntos. A Cris também, que é uma amiga minha psicóloga, foi lá e falou com a gente. A da Confraria do Batom. Sim, a Ju também foi lá conversar com a gente. Também. Sim. Na verdade, essa coisa da comunicação que tu falou que tu tem já tinha bem forte, tu sabe que hoje, se eu parar pra pensar hoje, eu também sempre tive essa coisa da comunicação, mas despertou agora com o movimento, e agora que a gente teve a perda do Silvio Santos e toda a história dele, do empreendedor que ele era, né, e aí tu começa a ver o quanto já era apaixonada, e eu me lembrei que quando criança também falava que um dia eu ia ter um programa de não sei o que eu ia... Sim, e aí veio agora recordando, né, e que eu também ensaiava em casa e fazia. E eu fico pensando, por que será que eu escolhi enfermagem, né? Fiquei pensando, porque eu escolhi enfermagem porque eu amo enfermagem também, adoro trabalhar com isso, né? Me identifico isso por ninguém, não fui porque alguém me falou que não tem. Eu sou a única enfermeira na minha família, a única enfermeira sou eu, da área da saúde, né? Teu lado salvadora falou mais mas eu também sou apaixonada pela comunicação, assim, gosto bastante E é interessante também esse ponto do podcast, né? Porque foi mais ou menos nessa época de agosto, até porque a gente gravou no finalzinho de agosto, porque o tema era sobre o Setembro Amarelo, porque no podcast ela achou interessante, quando a gente conversava, o fato de eu já ter sido uma suicida potencial. Sim. Então era alguém que não só passou pela dor, Sim. mas que soube ressignificar e hoje trabalha ajudando outras pessoas a sair desse quadro ou a nem precisar chegar nele, né? Então foi muito rica essa experiência, porque eu pude falar um pouco dessa parte da minha história, que nem todo mundo sabe, embora tenha lives lá no meu Instagram onde eu conto essa história. A gente não gosta de trazer muito, né? Isso, né, Gi? Mas aí entra um ponto interessante, né?
são alguns tabus que a gente tem. Sexualidade, morte, né, suicídio. E quanto mais a gente torna esses temas um tabu, menos a gente se informa, menos a gente se prepara, menos a gente previne. Verdade. Né? Então, teve uma vez uma empresa que me contratou para fazer uma palestra, uma multinacional, sobre Setembro Amarelo. E aí, quando eu fui fazer a reunião com o RH, né, pra gente fazer todos os preparativos, ela falou, a gente só não pode falar a palavra suicídio. Eu falei, oi? Tá. Então tá, né, vou seguir os não concordo, pontuei pra ela, né, que eu falei assim, eu acho que se é Setembro Amarelo, se é uma ação pelo Setembro Amarelo, a gente tem que trabalhar sobre a prevenção desse tema. Sim. Então esse tema precisa ser dito, mas já que vocês estão me contratando e não é pra falar, eu te pergunto, o que você quer que eu aborde? Ela falou, vamos falar de bem-estar. Eu falei, tá bom, vou enfocar em bem-estar. Só que Deus é tão perfeito e o Espírito Santo vem naquele momento, né, que na hora das perguntas, uma das pessoas que estava ali participando, né, que era online, era a época da pandemia, ela veio trazer um relato sobre o que ela estava vivendo em casa com isso, com o marido que estava passando por isso. E aí ela encheu aquele encontro da palavra suicídio e a gente pôde falar abertamente sobre aquilo. Então... E na verdade esse programa de hoje que a gente é gravado, as pessoas sabem, né? Quase certo que ele vai reprisar ali início de setembro, né? Onde vai estar sendo levantada essa bandeira. E outra coisa que se traz muito é por que falar sobre isso só em setembro, né? As pessoas que têm muito essa coisa do alto risco suicídio, dessa parte de depressão, né? Elas falam muito, daí parece que em setembro todo mundo lembra, né? E aí depois, né? O quanto elas se sentem não mais lembradas e não mais cuidadas e esse assunto ser abordado. É muito importante trazer isso. Sim. Porque faz todo um diferencial. Sim, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Né? E os nossos índices de depressão também estão elevados. Eu recebi uma reportagem atualizada ontem que aumentou em 49% o risco de o suicídio, né? Entre crianças e adolescentes de 10 a 16 anos, né? Por causa uma das coisas que a pesquisa traz é do elevado uso das redes sociais, da internet, né? Porque acaba vendo um estímulo ali com 10 anos. Eu falei pro meu marido, mas 10 anos nem é adolescente, nem como é que tem de coragem? Ele falou, como é que tem coragem? Mas é que hoje na internet, né? Na minha época não tinha nem internet, e a primeira tentativa que eu tive foi com 7. Com 7, Então, assim, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas, meu Deus, com 7, porque ninguém imagina que o mundo interno de uma criança também seja desafiador, né? E às vezes a gente, quando adultece, a gente tem recursos, né? Então, quantas de nós aqui não fez terapia, não buscou autoconhecimento de diversas formas, né? Constelação, né? Terapias outras, né? A própria autorreflexão, enfim. Diversas ferramentas. Quando adulto a gente consegue fazer isso, mas quando criança, tudo é representação, é aquilo que acontece, eu registro de uma determinada forma e eu vou dar um significado para aquilo. Eu tenho processo de formação, né? Então, e aí isso vai se misturar com a criação, com os valores, com a ambiência. Então, tudo isso são componentes que às vezes a gente, quando adulto, não para olhar que no universo da criança isso está presente, né? Mas, enfim... É um assunto extenso e importante. É algo que é necessário a gente discutir enquanto sociedade, né? Porque as nossas crianças são um reflexo do que a gente está construindo. E aí uns relatos e dados como esse me fazem pensar assim, que geração pessimista nós somos, que as nossas crianças não têm expectativa. Ou, na verdade, até a falta de capacidade de lidar com as frustrações, né? Sim. Isso porque aquela coisa de que já que eu não estou presente, eu dou presente, que eu sempre falo que lá em casa a gente faz diferente, a gente não dá presente para as crianças porque a gente se faz muito presente na vida deles, né? E a gente explica muito isso para eles, né? Aniversário, mãe, não, a gente vai pegar esse dinheiro, vai economizar e a gente vai fazer um passeio bem legal em família. Então a gente trabalha muito essa coisa de criar memórias afetivas com eles, né? E a gente vem às vezes numa sociedade que é muito isso, então eu não estou presente, mas eu dou presente como se isso me substituísse, daí a gente acaba muitas vezes ser uma das coisas que acaba gravando, né? Você vê que interessante, né, que nem a Carol estava relatando na história dela, né, aos 20 e poucos, você falou, eu não sabia lidar muito bem com a frustração, né, e ela nem é dessa geração nova que a gente tá aí, né, tá um meio termo entre a minha e a tua, né, aliás, entrar na nossa e a dela. Então, assim, essa geração nova ainda é mais desafiador, porque se a dela, muitas vezes, a depender do quanto a gente tem pais amorosos, que tende, né, porque a nossa tendência é, vou fazer pelos meus filhos aquilo que eu não tive, e às vezes a gente acerta fazendo isso, e às vezes não, então depende de cada um, e tá tudo certo, né, cada um na sua tentativa.
Imagine os pequenos de agora, que muitas vezes não têm pais com esse olhar e que às vezes acaba dando o presente, como você falou, em vez da presença, e aí a criança vai achando que ela vai ter tudo que ela deseja, tudo que ela quer, não, e a vida não é. trabalha com a gente assim, né? E aí, conforme a gente vai tendo os nãos e a gente vai tendo uma baixa tolerância a essa frustração, a gente vai tendo aí os reflexos, né? Os efeitos secundários que isso traz para uma geração que tá tendo baixo comprometimento, baixo interesse pelas coisas, porque tudo é muito imediato. Muito rápido, né? E às vezes a culpa rápido. nem é só dela, né? Não, é muito rápido. E, Carol, e agora falando um pouquinho, né, da tua trajetória ainda, qual foi o principal desafio quando tu resolveu advogar? Lá com o teu tio, quando ele abriu as portas, o que tu teve, que tu sentiu mais assim? E hoje, pensando hoje atualmente em Santa Maria, né? Qual é o teu maior desafio dentro do teu nicho de empreendedor, assim? Quando eu comecei, o meu maior desafio foi a minha questão da minha insegurança. Porque, como eu comentei, eu vinha de um processo ali que eu tava com muitas dúvidas relativas à minha incapacidade, se eu ia conseguir desempenhar aquilo, se, né, de alguma forma ia dar seguimento, conseguir dar conta. E hoje, assim, qual que é o meu maior desafio hoje, dentro do que eu faço? Desenvolver não, porque é aos poucos, mas consolidar uma mentalidade empreendedora. Porque no início a minha insegurança era enquanto ao meu fazer a advocacia. E hoje a minha insegurança é no meu empreender enquanto empresária. Porque eu fui formada durante 5 anos e tive um mestrado e tive tudo. Tudo isso me habilitou a ser uma advogada. Agora, nada dessas experiências me habilitaram a conduzir um negócio, né? A ter um escritório, a cuidar de contabilidade, fazer marketing, fazer gestão. Sim. Toda essa parte que é do empreender. Por trás do que não é a advocacia, porque hoje eu sei que eu sei fazer audiência, eu sei peticionar, eu sei os procedimentos, eu sei a legislação. Tudo isso tá mais tranquilo dentro de mim. Mas toda a parte que envolve o empreender hoje em dia é um desafio. E ainda a faculdade, né, a federal, posso dizer, ainda não tem conteúdos para isso no currículo de formação, porque eu mesmo faço mestrado na parte de distúrbios da comunicação humana e eu convivo com acadêmicos da parte da fono, e a gente vê que eles não têm esse olhar de que ele saiu no mercado de trabalho, ele vai ser um profissional autônomo, e aí ele tem que ter um olhar para o empreendedorismo. O que eu vou fazer agora? Vou colocar uma clínica, vou trabalhar numa outra clínica, mas mesmo assim eu vou ter que gerir uma agenda, eu vou ter que gerir o meu dinheiro, trabalhar com marketing, porque hoje cada vez mais o Instagram é nossa vitrine, a gente fala muito isso no movimento, né, e a gente instiga muito isso, de saber usar a vitrine, que é o Instagram, né, da forma que consiga mostrar o teu trabalho na tua essência, do jeito que tu é, não é aquele marketing fake que a gente fala, né, mas realmente na realidade que ele é, e eles não são preparados para isso, né, os nossos jovens, e vai te ver, quanto tempo faz tem de formação? Que eu tô formada, eu me formei em 2017. Né? E ainda assim não se tem. E agora você está falando cada vez mais em empreendedorismo, essa palavra, né? E ainda não se tem essa preocupação de se ter cadeiras nas áreas ali, de todos os cursos, né? Quando o pessoal vai sair autônomo, de que prepare para o empreendedorismo, né? E quantas pessoas a gente não vê que aí... Eu mesma fui uma delas, né? Nem sempre eu tive essa facilidade de falar diante das câmeras, de abrir o Instagram e fazer um story, fazer uma live, né? Quando eu fiz a transição de carreira, eu falei assim, não, eu transitei para psicanálise, eu falei assim, eu só preciso saber qual é o custo de locar uma sala, estar lá à disposição e de repente fazer alguns conteúdos num blog, alguma coisa assim e tal, né? Vou gerir minha agenda. Não, minha filha. Que aí logo em seguida eu também quis virar a mentora, porque eu falei, eu tenho uma carreira de 20 anos que eu não vou deixar pra trás, então, né? E aí, nesse outro lugar, ainda se fazia mais necessário do que só na posição de psicanalista, você ir lá e dar as caras e falar de temas, não sei o quê. E eu travava diante da câmera. E a gente vê isso muito no movimento entre as empreendedoras, de ela, você pergunta pra ela que ela domina o que ela faz, brilha o olho, é maravilhoso, você te convence. Mas na hora que ela vai se vender, né? Ou seja, que ela vai falar pro público, pra câmera, ela tem dificuldade, né? E então, isso também tá nessa falta de preparo para o olhar empreendedor, onde ela vai ter que ser uma pessoa, sempre que
autônomos como nós, se preparar para esse empreender múltiplo, né, multifacetado, onde você, enquanto for uma empresa, vai ter que fazer múltiplos papéis, até você poder repassar e terceirizar e contratar pessoas para fazer outras partes. Eu percebo que a gente tem ressignificado bastante o que é o empreender, né? Porque a gente vem de uma cultura ali da era industrial, né, que a produção era uma forma e o empreender era uma forma de escravização e de submeter pessoas a condições de sofrimento em prol de um lucro exacerbado. Então, essa é ainda a crença que eu vejo que embasa muito da nossa criação, dos empresários e das pessoas no geral. E ao longo da última década, eu vejo, principalmente os últimos 5 anos, através de movimentos como aqui o Empreendedorismo e Elas e outros grupos, eu tenho visto que a gente tem ressignificado muito se empreender, porque não é um empreender para se conseguir um lucro sem olhar, sem cuidado para que o outro caia, né, passando por cima do outro, um empreendedorismo que é predatório, que às vezes ele deixa as pessoas doentes, os teus funcionários, que não tem empatia, que não tem, então aquilo que é muito egóico, né, só para eu crescer, não é mais sobre isso. Hoje a gente já fala de uma liderança, inclusive lideranças que estão ali para apoiar os seus funcionários e todo mundo crescer, né? A gente já fala de cadeias, de laços, de parcerias, porque é assim que a gente desenvolve de fato. Na verdade, essa é toda a essência, né, do movimento. Justamente, eu sempre falo, não é só um investimento de valor, é um investimento de tempo e de energia, mas tu tem que estar aberta, porque o que principal que vai acontecer aqui dentro do movimento, quando tu se propõe a confiar nele e fazer parte, são as parcerias, são os fortalecimentos dos laços. E hoje eu fico muito feliz quando elas trazem isso. Eu vou adquirir um produto, eu primeiro olho no grupo para ver se não tem a empreendedora daquele nicho que eu preciso para depois procurar fora dali. Isso é fortalecimento de laço. E isso é confiança. E confiança a gente não constrói da noite pro dia. Cada vez mais isso a gente concorda comigo, eu vejo isso. A gente está no momento do movimento, indo para a 5ª edição, que cada vez mais as mulheres que estão ali, elas têm confiança no nosso trabalho, confiança na nossa entrega, porque a gente tem um respeito por quem está ali. Porque a partir do momento que eu coloco a Carol Loureiro ali como advogada e eu começo a falar dela, eu confio no trabalho dela. Eu, Michi, confio e o movimento que tá, Empreendedorismo e Elas confia. E é como se fosse tipo uma indicação, sabe? Que a gente fala, é uma indicação de qualidade, né? Qualificada, que a gente traz muito sobre essa palavra, né? Fazer parte do movimento é tu ter certeza que tu vai ter indicações qualificadas. E sabe o que eu lembrei aqui? Olha que interessante. Eu vim parar no movimento por uma indicação da Carol. A Carol foi na primeira edição. Sim, foi lá, é verdade, eu tava espectador. Exato, e eu tava numa época em que eu tava começando a me jogar, me esparramando na cidade, como eu falo. E aí, quando eu soube, já tinha acabado os ingressos, e eu falei, então tu me conta como foi. Aí ela me contou. Tu deve ter dado um feedback bem bom. Senão não teria ido, né? Porque eu tava assim, né, tipo, alguns você vai, outros você ouve os feedbacks, e pelo que a pessoa te conta, você fala, isso aqui tá dentro do que eu conheço por networking e pode funcionar, isso vale a pena eu investir, isso não. E aí ela me contou, eu falei, gostei, esse eu quero conhecer, porque alguns eu fui, outros eu preferi não ir, né? Até porque são investimentos e você tem que ver as estratégias que combinam com o seu momento de negócio, né? E aí, foi aí que eu entrei na 2ª edição como espectadora. E quando que eu ia imaginar que agora, na 5ª edição, estaria eu já pela 2ª vez como embaixadora no movimento e agora tendo um papel ainda mais representativo, né, dentro do desenvolver dessas mulheres. Então, assim, o famoso nada é por acaso, né? Mas também por isso tenho que te agradecer, cara. Não, e a gente sempre fala muito isso. Não é porque a mulher está dentro do movimento que ela não tem mais que participar de nada de Santa Maria. Não, bem pelo contrário. O teu negócio, o teu estar à frente tem que estar em primeiro lugar. Então, você sim pode fazer parte do movimento, mas você pode também em outros eventos de network, participar de outras ações que existem várias em Santa Maria, porque o teu negócio está em primeiro lugar. E é o que a gente sempre reforça aqui no movimento, né? Networking. O que é networking? É relacionamento. Você não faz relacionamento num único encontro que você tem com uma pessoa, né? Para hoje eu ter uma amizade com a Carol, uma amizade com a Michi, eu
participei, eu tava lá ativamente, a gente se encontrou diversas vezes, e aí você vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo o profissional, tem esse lastro de confiança, né, pelo que as pessoas estão dizendo e pela convivência que você tem, e aí sim, você cria relacionamento e você sim indica qualificadamente. Agora, lógico que para você dar esse primeiro passo, você tem que ir num evento. Então, você vai num evento, você vai como espectador, seja do Empreendedorismo e Elas ou de qualquer outro movimento que tenha na cidade, e aí você entende se aquilo faz sentido para você. Fazendo sentido, aí você opta por fazer parte. No nosso caso, é um movimento que não é de um evento só, né? Então isso é muito legal, porque aí a pessoa entra, quando ela faz parte, ela vai participar de várias ações que a gente promove, que aí isso sim vai criar essas conexões possíveis para que essas mulheres possam, então, conhecer, né, ampliar sua rede de contatos, fazer esse relacionamento, gerar essas conexões que vão recair em possíveis parcerias, em negócios, em amizades ou em tudo isso junto. Eu e a gente gosta muito de trazer, eu trago, né, bastante da visão sistêmica, e dentro dos nossos encontros a gente fala que na vida adulta a gente primeiro dá algo, para depois a gente querer receber. Né? E eu vejo que falta muito, geralmente, de todo mundo essa compreensão. A pessoa quer receber os clientes, ela quer que todo mundo olhe pra ela, que diga que o trabalho dela é bom. Quer ser referência. Exato, ela quer ser referência e ela quer ficar sentada e esperar que todo mundo venha ali. Mas a gente, bem assim. Mas aí no movimento a gente fala, o movimento que você quer ver na sua vida, no seu negócio, começa em ti. Exato. Né? E às vezes não é nem só a questão do investimento, porque tem o investimento, mas, gente, é o estado de espírito de tu ir participar das coisas. Exato. Porque às vezes a pessoa vai lá, fica emburrada no encontro e não vai. Parece estar na Não casa vai. da sogra. Não adianta tu dar o dinheiro lá, o dinheiro não vai fazer o trabalho por ti. O dinheiro não te vai. dá uma oportunidade, mas quem tem que fazer o trabalho é tu. Exato. Então Sim. tem que ir lá, tem que se dedicar, tem que estar presente. Sim, é verdade. E a gente tem um quadro, então, é a prova dos 9 do posicionamento, Ai, que eu socorro. vou mostrar um áudio pra ti, ver se tu vai gostar, né? Umas pessoinhas que trouxeram umas mensagens pra ti especiais. Olá a todos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre uma pessoa muito especial na minha vida, a minha filha, Caroline. Ela é uma verdadeira empreendedora e ao observar seu trabalho e dedicação, eu fico cada vez mais impressionado com a sua capacidade e as suas características únicas. A Caroline possui uma incrível capacidade de ver oportunidades onde outros podem ver desafios. A sua visão empreendedora é realmente inspiradora. Ela é inovadora, sempre buscando novas soluções e maneiras de melhorar o que já existe. Sua criatividade é uma das maiores forças e ela consegue transformar ideias em projetos concretos com muita habilidade. Além disso, ela tem uma determinação admirável. Não importa quão grande seja o obstáculo, ela enfrenta cada desafio com coragem e resiliência. Sua capacidade de se manter focada em seus objetivos e trabalhar arduamente para alcançá-los é algo que me enche de orgulho. Uma outra qualidade que merece destaque é a sua habilidade de liderança. Ela consegue motivar e inspirar as outras pessoas ao seu redor. E, na minha opinião, essa é uma das principais características dela, que é a capacidade de criar ambientes colaborativos e positivos. Sua comunicação é clara e eficiente, e ela sabe ouvir e valorizar a opinião dos demais, o que é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. A Caroline também demonstra uma grande ética de trabalho e responsabilidade. Ela se dedica de corpo e alma a seus projetos e sempre busca aprender e crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Sua paixão pelo que faz é contagiante e serve como um verdadeiro exemplo para todos nós. Estou muito orgulhoso de sua jornada e do que ela tem conquistado. Com certeza, a Caroline tem um futuro brilhante pela frente. Que amor. Eu tenho um futuro brilhante porque eu tenho um passado extraordinário. Gente, eu quase chorei agora. Porque assim, ó, os meus pais são... É importante dizer que sua mãe e seu pai criaram o texto juntos, só que ele que gravou, porque sua mãe tava distraindo sua avó. Eu não sei como é que vocês conseguiram contato
Gente, cara. Os meus pais são, assim, sensacionais. A minha mãe é de uma sabedoria, eu admiro a minha mãe pela sabedoria dela. Minha mãe tem muito discernimento nas colocações. Eu sempre, quando tenho um desafio, eu busco olhar pelo olhar da minha mãe, porque eu admiro muito ela nesse aspecto. Temos que trazer E ela o pro meu movimento. pai e o meu pai é assim, ó, ele é a pessoa mais determinada que eu conheço. O meu pai é a pessoa que ele enfrentou várias coisas difíceis na vida dele e ele nunca deu pra trás, ele nunca não enfrentou, ele sempre foi. E ele sempre foi a pessoa que ele disse assim, ó, não interessa o resultado, porque no final vai ter contado se tu teve coragem de ir enfrentar. É o que sempre Mesmo aprendizado. mesmo que dê errado, mesmo Sim. que não deu o resultado que tu achou que ia dar, o fato de tu ter ido lá e ter feito, aquilo vai construir o teu caráter, vai construir a base do que tu acredita que tu é. Isso aí. Então, os dois são... Nossa. Tá, e tem mais um áudio pra ti. Oi, Carolzinha, minha mana, como é que tá? Tudo bem? Aqui é o Igor. Tô passando para te deixar essa mensagem, né? Dizer que tu sempre foi uma irmã muito querida, muito atenciosa, que eu te admiro por essa teu jeito de ser extrovertida, simpática, essa relação que tu tem com as pessoas, também muito inteligente, dedicado no que tu faz. Então, é uma alegria poder ser teu irmão. E tô passando para te deixar essa mensagem, esse recado, esse abraço. Te desejo todo sucesso, realizações, tudo de melhor para ti. Dizer que no que tu precisar, sempre pode contar comigo também. E que a gente possa crescer mais, cada vez mais nessa nossa relação de irmãos, de amizade. Te desejo tudo de melhor. Sucesso, realizações, felicidade, saúde, tudo de bom. Tá bom? Carolzinha, um grande abraço, beijo. Até mais. Beijão, fica com Deus. Meu Deus, acharam meu irmão lá na Colômbia. Não, seu irmão foi fácil de achar, porque o irmão dela, né, ele é Frei. E eu sempre falo pra Carol, quando ela mostrou a foto do irmão dela, eu falei, nossa, que moço bonito. Ela, ele é padre, amiga. Ele não é padre, Né? vai ser Mas agora em ele setembro. falou, ele tá estudando Tá. pra padre, amiga. Eu falei, eu já murchei, né? Aí eu falei assim, pode ter certeza que a homilia dele sempre vai estar cheia, porque o padre é bonito. E aí, o que acontece? O Igor, eu lembrava do nome, né? Agora, quando a gente tá conversando e eventualmente a gente fala de pai e mãe, porque é meu pai, porque é minha mãe, eu falava, gente, qual que é o nome do pai e da mãe da Carol? E aí eu fui fazer, né, todo um stalker lá no WhatsApp dela. E a abençoada quase não marca os pais. Ele não sabe usar Instagram. Como é que eu vou acessar ele se eu não souber quem é? Meu Deus, socorro, me ajuda aqui, me dá uma luz. Aí teve uma postagem muito linda, você com a sua mãe, que tava com os bob na cabeça ali de uma festa que vocês estavam indo, e você pôs o arroba dela. Eu falei, glória, aleluia. Não, e que maravilhoso que eles responderam no Sim, direct, porque porque foi às vezes tinha pessoas não que vê. na edição passada que eu mandava no direct 20 anos Depois, depois que eu já depois. passava o programa, Então, o pessoal eu respondia. primeiro mandei pro Igor e mandei pra mãe dele. Eu falei, o que me responder primeiro, eu tento Já acessar tava, os outros, é, né? Porque já eu falei, é se o Igor Sim. me falar comigo, eu consigo, através Sim, dele, acessar falar. os pais. Só que eu fiquei com esse medo de que não desse tempo deles verem, porque eu não Sim. sei o quanto eles são de rede social, né? Sim. Mas aí deu tudo certo, Quando é pra eles, ser, não na tem, hora... É, minha mãe pra enviar rios, ela sabe. Eu lembrei disso, eu falei assim, a mãe dela eu acho que é mais presente, porque ela vem mandando coisinha pra Carol. Aí deu tudo certo. E humano. O meu irmão é 2 anos mais novo que eu, né? A gente teve uma relação sempre muito próxima. Nunca a gente brigou, nem nada, assim. E ele é o extremo oposto de mim, o extremo oposto. Extremo. Tanto é que ele estuda pra ser padre, né? Então ele tem uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que eu nunca fui capaz de ter, né? Eu sempre dizia que o Igor foi muito quieto. Aí eu dizia assim, não, o Igor não fala, eu tenho que chegar nos lugares e ter que apresentar eu e ele. Ele dizia assim, não, é que tu já não deixa eu me apresentar, tu pula na frente. E eu digo, é verdade, realmente, tem essa angústia e essa vontade de me expressar. Mas ele é alguém que eu admiro muito, a escolha de vida dele. A escolha, principalmente a escolha. A escolha que ele fez. E assim, ó, porque não é só uma escolha, é tudo aquilo que estrutura aquilo ali. É verdade. Porque tu vê que não é... Quando tu convive com uma pessoa, às vezes tu vê o que é de verdade e o que é de mentira. E ele escolheu aquilo de verdade, não é uma vocação não é o um título, passatempo. não é um passatempo. Já tá 10 anos lá dentro, sabe? Então não é uma coisa qualquer. É uma missão também, é uma né? missão, de vida, né? Total. E ele, assim, eu me emociono agora, teve os votos dele ano passado, e agora vai ter de novo a ordenação dele mesmo, eu sei que eu vou chorar.
Porque ele também se superou em muitas coisas. E assim, ele tinha muito... Um dos traumas dele era falar em público. Ele tinha piriri antes da aula, quando ele tinha que apresentar trabalho na sala de aula. E hoje em dia ele tem que fazer homilia pra todo mundo, assim. Ele trabalha com pessoas e ele trabalha também com a comunicação, que é basicamente o que ele faz. E aí, quando ele foi fazer o discurso dele que ele fez, agora nos votos, que ele fez primeiro uns votos ali pra... E se tornou diácono, né? Eu me emocionei muito, porque eu vi aquele gurizinho, assim, que tinha medo, que tinha dificuldade. E o quanto que ele... Superou, né? Se dedicou, foi lá, enfrentou e superou, assim. Ele hoje fala melhor que eu, inclusive. Carol, eu queria que tu agora compartilhasse, a gente queria que tu compartilhasse com a gente agora sobre o teu empreender mesmo, sabe? Como que é a tua atuação aqui em Santa Maria na parte de advocacia, como que funcionam os atendimentos, né? Então falasse um pouquinho pra gente, a gente já tá findando o programa e vamos findar falando um pouco do teu empreender mesmo, né? Eu advogo, né? Eu advogo basicamente com a área de família e sucessões, então, né? Tem gente que advoga várias áreas. Eu nichei, decidi me especializar, né? No direito de família e sucessões. Por tudo que eu falei, né? A minha conexão intrínseca com as relações familiares me fez optar por seguir nesse caminho, né? O que também é bastante sistêmico, O que também é bastante sistêmico. E a constelação veio pra... A vontade da constelação veio pra ti, não pra isso, né? Não, a constelação veio um pouco mais pra mim, numa época que fazia muito sentido pra eu me desenvolver e pra eu ficar bem. Mas o que é a visão sistêmica, né? A visão sistêmica trabalha relações. No geral, né? Então, é intrínseco quando tem no meu trabalho. Eu não trago diretamente a constelação para dentro do atendimento, mas a visão sistêmica tá sempre permeando os meus atendimentos e as minhas conduções. Porque o que eu tenho batido muito, que eu tenho construído uma consciência, enfim... nas pessoas diante dessa área de família e sucessões. As pessoas vão buscar um advogado e elas vão também com aquela ideia do advogado peticionante. Eu tô indo buscar um advogado porque tu tá com um problema, precisa entrar com um processo e o advogado é pra peticionar, fazer processo. Só que o advogado de família não é isso. Ele faz isso também, mas o advogado de família é aquele que assessora as pessoas na condução das suas relações e faz esse caminho e essa intersecção ali entre o jurídico e o que é fato. Porque o jurídico tem peso, senão as pessoas não procurariam, né, regularizar. Mas não é só aquela questão, então, de entrar o processo, escrever uma petição. Não, a gente tem toda uma assessoria, um acompanhamento, porque eu acredito muito na força da preservação das relações, né? E quando a gente enfrenta um conflito, que é dessas proporções, que tem que ir para o judiciário, que tem que procurar um advogado, geralmente a relação tá muito em risco. E quando a gente tá num problema, como dizer assim, na descida todo santo ajuda, né? Então quando a gente tá para baixo, todo mundo empurra. E é muito triste ver que tem alguns profissionais que também empurram nesse momento, ao invés de levantar. E é uma palavra, às vezes, uma colocação que tu faz que aquela pessoa termine aquele vínculo, que ela se estremeça, que ela fique enfraquecida. Ou talvez que ela entre num conflito que ela vai ficar 10 anos ali e mesmo que ela ganhe, ela não vai sentir satisfação nenhuma na vida. Não vai ter a paz, né? Exato. Então... Quando eu olho para o meu cliente, eu olho para toda a família dele. Eu olho para ele, eu olho para outra pessoa, eu olho para os pais, eu olho para a criança, se tem criança, eu olho para todo o contexto para avaliar e ajudar ele a ter mais sabedoria também na condução das relações, porque às vezes é só tu orientar uma forma de colocação. Por que tu não propõe dessa forma ao invés dessa daí que tu tá falando? Porque as pessoas gostam muito da imposição, né? Tipo, tem que ser assim. Que elas já chegam a saber, eu quero saber qual que é o meu direito. Aí eu comecei assim, o que tu quer? Além do teu direito, o que é que tu quer? Entendeu? Porque o teu direito, eu falo, se tem um post lá no meu Instagram, nem todo direito convém. Tem direito que não convém tu lutar. O
que tu quer? Não vai te satisfazer. É teu direito, mas não vai te satisfazer, né? O que tu quer? Tu quer isso? Então pra isso a gente tem essa estratégia. Quem sabe tu faz assim, quem sabe faz... mas eu não quero me submeter. Porque às vezes a pessoa, porque vou ter que fazer a vontade do outro, vou ter que me submeter, enfim. Então eu digo assim, não é se submeter, não é se rebaixar, entendeu? É tu tentar preservar o que é bom pra ti. Porque o que o ataque vai te fazer em relação ao outro? Não, pra ti mesmo. Né? Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa te atacou, tu vai atacar de volta, tá? E aí, quem é tu nessa dinâmica? Né? Então, eu faço assim. Meus atendimentos, eu tenho atendimento presencial e online também. Eu atendo todo o estado, né? Aqui. Sempre, geralmente, tu marca um café quando é aqui em Santa Maria, né? Presencial, pra pessoa entender. Porque ter um acolhimento melhor, né? A minha estrutura, ela é toda online hoje. Eu não tenho um escritório físico. Tá? Mas como eu trabalho muito com a pessoalização do serviço, então eu geralmente vou e converso, eu que vou até o meu cliente, hoje a gente toma um café, porque eu gosto de estabelecer uma relação mesmo. Eu costumo dizer, meus clientes viram meus amigos depois. Sim, meus amigos mas depois. É porque realmente tu se preocupa, né, do bem-estar e realmente entregar pra pessoa o que ela deseja, não só o direito dela, bem como tu falou. Sim. E aí tu personaliza também o atendimento, que eu vejo que tu traz a personalização, mas traz a personalização também, que cada pessoa é única dentro dos seus direitos e dos seus deveres, né, da sua questão. A gente conversa muito, né, não só sobre a constelação, mas sobre os nossos empreendedores, né. A gente troca figurinha porque, no fundo, são todas relações, né? Sim. Ela pela via jurídica e eu pela via terapêutica. Sim. E eu achei muito legal quando ela desenvolveu um documento. Sim, ela trouxe pra gente mostrar. Eu não sei nem se é esse exatamente. Eu acho que é esse, mas ela trouxe, ela fez falou. um documento voltado pros pais, no sentido desse pai poder olhar pra via da criança, por exemplo, numa separação, né? Porque às vezes, por exemplo, eu passei por isso, meus pais não olharam pra mim enquanto filha, porque eles estavam muito envolvidos na dor deles. Hoje, como adulta, eu enxergo isso. Sim. Mas na época foi muito difícil também pra mim, né? Embora eu já tivesse com 17, 18 anos na época. E quando a criança é menor ainda, se torna mais difícil se o pai e a mãe não tiver com esse olhar, né? E ela tem tanto essa coisa da humanização no atendimento, da pessoalização, que até um documento, né, ela criou, né? Como se fosse a criança falando com esses pais e tudo mais. E aí fala um pouquinho desse documento essa daqui que tu criou. É uma planilha. Esse que a gente tá falando, eu diria que é o produto disso aqui, né? Que depois que a gente preenche isso daqui, que eu trouxe. Essa planilha é uma planilha... Assim, eu desenvolvi dos meus atendimentos, porque eu sou virginiana e eu sou sistemática, né? Porque eu noto que as pessoas chegam lá pra perguntar e elas não sabem muito o que ver, o que eu preciso conversar, o que eu preciso... O que eu preciso ver pro meu filho, né? Separação. O que é uma questão, o que não é. Porque o que a pessoa chega lá quando tem que se separar e tem que cuidar de filho? Pensão e visita, que é convivência, né? Só que não tem um universo de coisa, né? Moradia, alimentação, né? Vestuário, plano de saúde. Aqui, essa tem uma cláusula aqui que é dos alimentos, que eu botei aqui vários medicamentos, gastos, escola, que transporte, é pra ajudar o pai e a mãe. Vamos ajudar principalmente, moradia, luz, água, alimentação, internet, telefone, vestuário, escola, transporte, plano de saúde, medicamentos, atividades extracurriculares, lazer e outros. Um pouco do que... Quando eu penso numa criança, que é a rotina da criança. Pra ajudar a mãe ou o pai aqui a ver quanto que tem que ser de pensão. Porque a pessoa não tem ideia, às vezes, do custo do filho. E aqui eu enumero pra pelo menos chamar ele a reflexão, quanto que eu gasto. Às vezes, eu sei que a Maria Eduarda, ela recebe pensão, né, por via judicial, e o pai, o genitor dela pensa que o valor é só pro plano de saúde, que é só isso que ela precisa, né? Sim. E todo o resto que ela precisa. Não, é todo o resto, né? Exatamente. Então, é muito isso mesmo, bem verdade. E eu vejo, e claro, não vamos falar não é toda mãe, né? Geralmente as mães têm esse conhecimento. Eu vejo que às vezes os pais que acho que não tem muito essa visão de tudo que engloba, né? Mas o cuidar de uma criança, Isso é um documento legal até de se sentar pai e mãe. Eu já vou sentar, vou fazer esse exercício. E preencher os dois juntos porque, lógico, isso aqui é um documento pra te fazer junto com um advogado, seria o mais ideal pra ele te explicando os pontos que tem aqui, mas faz junto, porque daí ele vai visualizando também o que é que tem que ver, né? Aí aqui tem uma planilhazinha com os dias da semana, que é uma agenda de convivência semanal.
Aqui tem perguntando assim, o horário de entregar e buscar, qual o local, se vai ter final de semana alternado. Então, algumas questões que Você recorrente. já se adianta, né? Não, Porque às vezes a ó, pessoa acha, não, só divide sim, ali lá pra isso. cá, e aí depois isso aqui tudo Sim, vira enrosco no dia a dia do processo de separação. Com vivências em datas especiais, das férias escolares, né? Férias de meio ano, férias de final de ano, viagens estaduais, nacionais, viagens internacionais, das flexibilizações, então deve ser algum acordo que não for cumprido, como que vai tratar, Sim. né? Da escola, porque são para ambos os genitores, para ter acesso à escola, eu acredito que seja, né? Da criança. Isso, As rotinas médicas, né? Alterações de domicílio, no caso do endereço, quando a criança muda, quando né? quer se mudar. Como é que tem que isso. Às fazer? vezes a guarda tá com a mãe, mas Comunicação, que é o meio de de comunicação que vai ser feito entre esse pai e essa mãe, e os conflitos, como vão ser mediados. Isso. É bem legal, bem interessante. E além desse, tem um outro também que ela falou? Ou esse é o mesmo, esse que tu falou? Não. Da criança? Não, esse que eu falei, a partir disso daqui, eu elaborei um textinho pra entregar pro pai, Pai, como pra se mãe. fosse a criança. A criança. Mas aí mais explicativo, porque isso aqui Entendi. é tipo um Esse é um formulário, né? Isso aqui é tipo um E formulário. aí tu faz um texto, tipo uma cartinha, como se fosse da Isso. criança. Ai, bem Isso legal. quando eu vejo que tem a necessidade, Sim. que seria algo interessante. Porque, na verdade, é bem isso. Quando a pessoa, o casal resolve se separar, é o casal que tá se separando. Eles nunca vão deixar de ser pai e mãe, É o que né? a gente fala na visão sistêmica, né? A família é indissoluta. Né? Então, você tem um pai e uma mãe, eles vão continuar sendo sua família para sempre. Ainda que os pais não estejam mais juntos. E aí, pra te seguirem e conhecerem mais o teu trabalho, já que tu disse que teu trabalho todo é online, os teus posts deve ser todo o teu conhecimento, tu deve colocar nas redes sociais, Sim, né? tá Qual que é lá. o Instagram? É @adv.caroline.loureiro. Sigam lá, tá? Eu, na medida do possível, eu sou presente no feed, mas nos stories eu tô sempre lá. É porque o feed, eu tenho um desafio com o feed, mas o meu lado empreendedora vai trabalhar com ele. Ótimo. Eu quero convidar vocês em 10 minutos pra gente fazer um brinde com as nossas kombuchas aqui, agradecendo a presença da Carol. Então, muito obrigada por ter estado conosco. Então, a gente finda o programa de hoje e já convida vocês para acompanhar nas redes sociais, @empreendedorismo e elas, e também nos canais do Grupo Diário, essa edição, esse programa, para prestigiar essas mulheres que transbordam nos negócios diariamente. Gratidão. Uhul, viva! Terminamos.